Esse é José. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó. Pois é, gente, eu também acho esse negócio de filho preferido muito injusto, mas ninguém é perfeito, né? E esse defeito de Jacó causou uma grande confusão. Vejam só. Jacó mandou fazer para José uma roupa nova, toda colorida, a coisa mais linda. E é claro que seus irmãos ficaram com muito ciúmes daquela roupa chique que ele ganhou. E a cada dia, os irmãos de José tinham mais raiva dele, porque percebiam que ele era o favorito de Jacó. Um dia, José teve um sonho e foi contar a seus irmãos. Ele disse: "Eu sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe de trigo ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele." Ah, mas seus irmãos ficaram muito irritados com aquele sonho. Eles disseram: "Quer dizer então que você vai nos governar agora? Ah, mas tá se achando muito esse José." Depois, José teve outro sonho. E da mesma forma foi contar a seus irmãos, dizendo: "Tive outro sonho. Foi assim: o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim." Dessa vez, seu pai ouviu o que ele falava e chamou sua atenção, dizendo: "Ora, veja, mas será que eu, sua mãe e seus irmãos teremos que nos curvar diante de você?" Seus irmãos ficaram com muito ciúme dele e seu pai ficou pensativo. Uns dias depois, os irmãos de José estavam cuidando dos rebanhos nos campos e seu pai pediu que ele fosse até lá para ver se estavam bem e trazer notícias deles. E José foi. Seus irmãos o viram de longe e já começaram a tramar. "Ah, lá vem aquele sonhador metido. Vamos jogar ele no poço." Rúben, seu irmão mais velho, tentou protegê-lo, dizendo para não machucar ele. Mas o que fizeram foi terrível. Quando José chegou até eles, seus irmãos tiraram sua roupa nova colorida e jogaram ele num poço que estava sem água. Deixaram ele lá e foram comer. De repente, veio uma caravana que estava indo para o Egito para levar especiarias para vender. Foi quando eles tiveram uma ideia. Aproveitaram que Rúben, o irmão mais velho, não estava por perto, ofereceram José como escravo aos estrangeiros da caravana. E aqueles homens compraram José por 20 moedas de prata e o levaram para vendê-lo no Egito. Mas que coisa terrível! Olha, eu já vi irmãos que brigam como cão e gato, mas vender o próprio irmão como escravo? Eles passaram dos limites. Ah, mas quando Rúben voltou e não achou José no poço, ficou desesperado. Ele disse: "Vocês perderam a cabeça? Como vamos chegar em casa sem o nosso irmão? Nosso pai vai ficar inconsolável." Mas os irmãos tiveram uma ideia. Eles mataram um bode, passaram o sangue dele na roupa de José, que tinha ficado com eles, e foram para casa, dispostos a inventar uma história de que a encontraram assim no caminho. Quando Jacó viu a roupa ensanguentada de José, ficou em prantos, dizendo: "Um animal devorou o meu filho!" E chorou por muitos dias. Quando os estrangeiros chegaram no Egito, colocaram José à venda na feira da cidade. E Potifar, o capitão da guarda de Faraó, o comprou. Que situação terrível José estava vivendo! De filho preferido de seu pai, José foi transformado em um escravo num país estrangeiro, tendo que trabalhar duro e sem receber salário. Mas não pensem que Deus o abandonou. Não, Deus estava com José e abençoava tudo que ele fazia. E Potifar, seu senhor, percebeu que José prosperava em tudo que fazia, porque Deus estava com ele, e por isso promoveu José, colocando ele como administrador de tudo que ele tinha. E assim, Deus fez prosperar também tudo na casa de Potifar. Seus rebanhos ficaram mais viçosos, suas plantações produzindo muito, tudo estava indo muito bem.
E Potifar estava muito feliz com a administração de José em sua casa. José era um rapaz bonito e inteligente, e isso fez com que a esposa de seu senhor Potifar ficasse interessada nele. Olha só, ela era uma mulher casada. Isso não é nada bom. Mas José não queria saber dela. Primeiro, porque ela era uma mulher comprometida, esposa de seu senhor. E também porque ele tinha uma grande responsabilidade em cuidar de tudo que Potifar possuía. Ele nem cogitou trair seu senhor. Ele era um homem fiel a Deus e sabia o que era certo e o que era errado diante dele. Mas a mulher insistia. Ela insistiu tanto que um dia ela segurou na roupa dele com força. E sabem o que ele fez? Ele saiu correndo. Fugiu daquela mulher, deixando a roupa que ela segurou para trás. E ela ficou tão brava com aquela situação que começou a gritar, dizendo que José tinha atacado ela. Vejam só, que mulher astuta! Ela ficou com a roupa de José. E quando Potifar chegou em casa, ela disse para ele que José a tinha atacado e que quando ela gritou, ele largou a roupa para trás e fugiu. Mas que mentira deslavada! Mas é claro que Potifar acreditou em sua esposa e por isso mandou José para a prisão. Nesse momento, José poderia estar pensando assim: poxa, fiz tudo certo e pela segunda vez fui injustiçado, mesmo tendo sido fiel em tudo. Mas não foi assim que José reagiu. Sabem o que ele fez? Ele foi o melhor prisioneiro daquele lugar. O carcereiro gostava muito dele porque era bondoso e organizado. E por isso, o carcereiro colocou José como líder da prisão. E tudo que José fazia lá dava certo. Um certo dia, chegaram na prisão 2 novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei. E como de costume, José cuidava deles, como cuidava dos outros. Até que um dia eles tiveram sonhos. Na mesma noite, cada um teve um sonho diferente. E os 2 estavam preocupados com o que tinham sonhado. Quando José percebeu que eles estavam abatidos, foi conversar com eles. Então, o copeiro contou seu sonho a José. Ele disse que sonhou com uma videira. Essa videira tinha 3 galhos que produziam lindos cachos de uva que ele espremia numa taça e dava a Faraó. E José, dirigido por Deus, interpretou seu sonho dizendo: os 3 galhos são 3 dias. Em 3 dias, você vai voltar a seu cargo de copeiro e vai poder servir ao Faraó novamente. Quando isso acontecer, lembre-se de mim e fale para o Faraó me tirar daqui. Eu fui colocado aqui injustamente. Quando o padeiro viu que José deu uma boa interpretação para o sonho do copeiro, contou a ele também o seu sonho. Ele disse que tinha 3 cestas de pão sobre sua cabeça e na cesta de cima tinha muitos pães e doces que Faraó gosta. Mas as aves vinham e comiam tudo que havia nela. E José, dirigido por Deus, deu a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai matar você e as aves comerão a sua carne. Ui, que interpretação terrível! Acho que o padeiro não deve ter gostado nada do que José falou sobre seu sonho. Vamos ver o que aconteceu. 3 dias depois, era aniversário do Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os que trabalhavam com ele. E quando já estavam todos na festa, Faraó reapresentou o copeiro e o padeiro. O copeiro ele colocou de volta seu cargo, mas o padeiro ele mandou enforcar. Aconteceu exatamente como José havia falado quando interpretou os sonhos deles. Mas pergunta se o copeiro se lembrou de falar com Faraó sobre José. Nada, ele se esqueceu. 2 anos depois, Faraó teve um sonho muito intrigante. Ele estava às margens do rio Nilo e saíram do rio 7 vacas gordas e bonitas e elas começavam a pastar ali mesmo.
Depois, saíam do rio mais 7 vacas, mas essas eram magras e feias, e elas foram para perto das outras. Então, as vacas magras e feias comeram as vacas gordas e bonitas. E Faraó acordou. Depois, Faraó voltou a dormir e veio a ele outro sonho estranho. 7 espigas de milho grandes e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mas essas eram mirradas e secas pelo vento leste. Então, as espigas mirradas e secas engoliram as 7 espigas grandes e boas e Faraó acordou. De manhã, Faraó estava muito perturbado por causa dos sonhos e, por isso, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito para vir e interpretar os sonhos que teve. Mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Nesse momento, o copeiro se lembrou de José e foi correndo falar com Faraó e disse: Faraó, quando eu fui preso, conheci um prisioneiro hebreu, que era servo do capitão da guarda. Eu e o padeiro tivemos sonhos perturbadores quando estávamos lá, e ele interpretou nossos sonhos, e aconteceu exatamente como ele disse. Eu voltei ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Quando Faraó ouviu isso, mandou imediatamente chamar José para vir falar com ele. José tomou banho, fez a barba, trocou de roupa e foi falar com Faraó, que disse a ele: Olha, José, eu tive 2 sonhos perturbadores e ninguém no Egito conseguiu interpretar esses sonhos. Me disseram que você é bom nisso. Será que você conseguiria interpretar os meus sonhos? Será que José será capaz de interpretar os sonhos de Faraó? O que será que eles significam? No próximo vídeo, veremos o desfecho dessa história. Então aproveita e se inscreva no canal. Assim, você não perde a parte 2. Até a próxima! Tchau! Ai, ai, ai! Quem ficou curioso com o final dessa história? Que surpreendente o que José fez até agora! Agora, bora pro quiz! Qual era o nome do pai de José? João? Jessé? Ou Jacó? Jacó! Qual foi o presente que José ganhou de seu pai? Uma bicicleta? Uma roupa colorida? Ou um carrinho? Uma roupa colorida! Como os irmãos de José o chamavam? Sonhador? Aventureiro? Ou artista? Sonhador! O que os irmãos de José fizeram quando ele foi encontrá-los nos campos? Se esconderam dele? Cortaram o cabelo dele? Ou venderam ele como escravo? Venderam ele como escravo. O que aconteceu com José quando ele fugiu da mulher de Potifar? Ele se perdeu no Egito? Ele foi preso? Ou ele foi vendido para outra pessoa? Ele foi preso! E aí, quantas respostas você acertou?
Em breve teremos mais um quiz aqui no Grande Livro. Até a próxima! Tchau!